Graças a Deus. Aleluia. Hoje estamos na igreja Casa da Bênção, Ministério, Casa do Senhor, perdão. Casa do Senhor. É bênção também, né? Rua Antônio Pinto Ventura, número 5, margem esquerda, Cachoeira Paulista, com o pastor Silas Brás. Nós conhecemos e já estamos com ele guardadinho no coração para a glória de Jesus, como assim também, amados irmãos. Amém? Daniel capítulo 2, do versículo 28 até o versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro, e o seu peito e seus braços eram de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o bronze, e a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Amém? Pode sentar, meus irmãos queridos. Irmão, nós estamos diante de um texto, de um livro, que há uma dificuldade de muitos entender, tanto Daniel quanto Apocalipse e outras passagens escatológicas. O livro do profeta Daniel, ele se divide em duas partes maiores, onde na primeira parte, até o capítulo 6, ele define-se como histórico e depois mais definidamente como profético. Muito embora neste capítulo nós temos, dentro dessa parte que é histórica, também uma profecia, uma questão profética, e onde Daniel foi levantado por Deus, sendo enviado para a Babilônia, em cativeiro, jovem, moço, para um propósito. Talvez alguns não entendessem aquilo ali, mas Daniel estava firme na presença de Deus. E quando a nação de Israel, tomada por Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor, no ano 586 a.C., no meio daqueles cativos que estão levados para a Babilônia, vai também Daniel e seus 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias. De maneira que quando eles estão lá, eles se prontificam a servir a Deus, se prontificam a não se contaminar com as iguarias do rei, com o sacrifício do rei, com aquilo que era para comer, que era antes sacrificado e apresentado aos demônios. Eles se colocam ali diante do Senhor em santidade, como agora há pouco foi cantado aqui, querendo de fato e sendo de fato santo ao Senhor. E quando eles estão levados, são levados em cativeiro por um propósito, e às vezes Deus faz isso conosco. Nos coloca em algum cativeiro, nos coloca em alguma situação por causa de um propósito. E às vezes nós não entendemos, não compreendemos isso, e começamos a questionar Deus, e a brigar com Deus, e a falar alto com Deus, não em adoração, mas em reclamações mesmo. Mas às vezes Deus está colocando a mim e você numa situação de cativeiro, para que um propósito maior, para a glória do nome dele seja feita. Quando nós entendemos isso, entendemos que a direção é de Deus, e que a glória de Deus, e que o mover de Deus, então nós suportamos as lutas e aflições, sabemos que há um propósito de Deus para o louvor da sua glória naquilo que vai ser feito. E quando no texto, Nabucodonosor, o imperador, o rei, ele tem um sonho, e esse sonho lhe tirou a paz,
Esse sonho lhe incomodou. E esse sonho tirou a paz, só que ele não sabia qual era o sonho. Então ele chama os seus sacerdotes, os seus adivinhos, magos, pessoas que poderiam interpretar sonhos, os entendidos em mistérios, em astrologia, alguma coisa assim, e chama a todos para que esses venham e interpretem o sonho. Porém, ele não conta o sonho. Ele chama os entendidos e pede: olha, dá-me saber o sonho que eu tive. Me faça entender, porque se vocês não me derem entender o sonho, não me revelarem o sonho, não me derem o significado do sonho, vocês vão ser mortos e as suas casas serão feitas em entulho, montões. Mas eles então pedem para o rei: rei, o que o senhor está pedindo para nós é algo que ninguém consegue, nenhum mortal consegue. Não há quem possa fazer isso, não tem cabimento. O senhor quer saber do sonho sem dar o conhecimento do sonho. Conta para a gente como é que foi o sonho. Então o rei Nabucodonosor, muito sábio, muito entendido, ele disse o seguinte: vocês querem ganhar tempo com isso. Vocês não somente querem se reunir após eu contar o sonho e vocês chegarem a um consenso: ó, vamos falar que isso é aquilo, que isso é aquilo outro, vamos entrar aqui num acordo, e quando chegar dentro do rei, nós falamos uma só língua. Rei, o que você sonhou foi isso, isso e isso. Se perguntar para o outro, ele vai confirmar, e assim por diante. Mas o rei entendeu a estratégia, foi negativo. Vocês vão dar o sonho que eu sonhei, vão contar o que eu sonhei, sempre me lembro, e vão dizer ainda o que foi que eu sonhei. Talvez alguns teólogos entendem que eles poderiam estar somente testando os seus entendidos, seus astrólogos, os seus magos, seus mestres de entendimento ali, de encantamento. Porém, possa ser que sim, mas talvez o ideal eu não lembro, só que eu sonhei um sonho que tirou minha paz. Então me conte o sonho e a interpretação do sonho, senão eu vou matar todo mundo e vou colocar abaixo as suas casas. E ele decretou então que todo mago, todo entendido fosse morto, porque ninguém dava entendimento. Era algo sério, era algo pesado, era algo assim que realmente ia ser uma tragédia naquele império. E dentre aqueles que eram sábios, entendidos, não como os magos, mas mestres entendidos, estava ali Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. De maneira que então um homem chamado Arioques, com a incumbência de proclamar isso, de trazer pessoas à morte, Daniel fala: por que se apressa o rei dessa maneira? Me introduz a presença do rei, eu vou falar com o rei. E quando Daniel vai à presença do rei, e o rei fala para ele: eu tive um sonho, e ninguém interpreta o sonho, ninguém conta que sonho foi. Daniel diz assim o seguinte: me dá um tempo, que eu vou orar com meus amigos. Observe para os magos, ele não deu tempo, porque os magos queriam que o sonho fosse contado. Mas Daniel não pediu que o sonho fosse contado. Daniel apenas pediu um tempo. Eu vou me reunir com meus amigos e nós vamos orar. Porque há um Deus no céu, um Deus que revela os mistérios. Versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber a Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Então Daniel vai orar com seus amigos, vai orar com seus irmãos. E quando ele chega à presença do rei, ele fala para o rei qual foi o sonho. Porque Deus lhe revelou, porque Deus lhe mostrara, porque Deus apontara para Daniel, mostrar a Daniel numa visão da noite que o que Daniel, ou melhor, o que Nabucodonosor havia sonhado. Porque não há nada oculto, nada escondido que o nosso Deus não possa saber. Tudo que existe no céu, na terra, debaixo da terra, no vasto e imenso universo, onde houver algo, Deus está lá, e Deus sabe o que é. Deus só não sabe só o que havia de ser, Ele sabe o que foi, o que será, o que haveria de ser. Tudo está nu e patente aos olhos daqueles de quem temos de tratar. Então Nabucodonosor fica esperando a resposta, e Daniel lhe dá a resposta. O sonho que o senhor teve foi uma estátua terrível, uma estátua imensa, e a cabeça da estátua era de ouro, seu peito e seus braços eram de prata, seu ventre e quadris, coxas eram de bronze, suas pernas e pés eram de ferro, perna de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E no momento que você olhava aquela estátua tão terrível, tão tenebrosa, que assombrava, que pesava os olhos de tanta glória e poder da sua apresentação, uma pedra, diga comigo, uma pedra, mais forte, uma pedra, cortada, algumas versões falam, cortada sem mãos, e essa versão já fala um pouquinho melhor, cortada sem auxílio de mãos. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos veio de alto para baixo, bateu bem nos pés da estátua, e a estátua foi desmoronando. Os pés em parte de ferro, em parte de barro, as pernas, o quadril de bronze, o ventre de
cabeça de ouro, tudo veio abaixo e se fez um monte. Agora vem comigo para o versículo número 34 e 35. Estavas vendo quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana na ira no seu estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Nabucodonosor não entendeu, não compreendeu, não sabia qual era esse assunto, de maneira que ele tirou o sonho. Mas Deus tinha um profeta, ainda há profeta na terra. Aleluia! Não me refiro aos profetas que ficam taca, não. Estou falando profeta que profetiza a palavra, que fala a verdade, que anuncia com poder, que anuncia com ousadia, e que fala a verdade, doa quem doer. Porque eu vim aqui ministrar a palavra do Senhor, e a palavra vai confortar, mas também vai confrontar. A palavra vai pesar, a palavra vai levantar, a palavra vai cortar, vai poder sangrar, mas vai trazer a cura também na ferida, porque a palavra tem esse poder. Aleluia. E quando ele olha essa estátua, então feito um monte, uma destruição total, esmiuçou tudo ali. E aquela pedra fez um grande monte e encheu toda a terra. Diga comigo, a pedra se fez um grande monte e encheu toda a terra. Aleluia! Então Daniel começa a explicar para ele. Vem comigo aqui no versículo 36. E este é o sonho também e a sua interpretação. Diremos na presença do rei. Diremos por quê? Porque está Daniel com seus três amigos. Tu, ó rei, és rei de reis, não rei dos reis, mas rei de reis, um grande imperador. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre eles. Tu é a cabeça de ouro. Ele começa aqui a desenrolar, demonstrar, desmiuçar, descortinar o que significa. A cabeça de ouro és tu, Nabucodonosor. É o Império Babilônico. Presta bem atenção, essa mensagem é bem técnica, mas é só para aquecer as turbinas. Daqui a pouco vamos sentir, estamos sentindo, mas daqui a pouco vamos explodir na glória e no poder de Deus. É uma mensagem bem mais técnica do que aquela que eu preguei. Mais difícil de pregar, mais difícil de preparar, mais difícil de entender? Não, porque é o mesmo Espírito que vai comunicar o entendimento para que sejamos cheios do poder da sua palavra. A cabeça de ouro és tu, o teu reino, Babilônia. E diz o texto aqui, verso 38, onde que habita os homens? E fez que reinassem, e tu é a cabeça de ouro, 39. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e o terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre a terra. E o quarto reino será forte como ferro. Então, cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e os pés, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Resumindo, cabeça de ouro, Babilônia. Peito de prata e braço de prata, Império Medo-Persa, Média e Persa. O ventre e os quadris de bronze é o Império Greco-Macedônio, ou seja, veloz, com Alexandre Grande, vencendo, conquistando rapidinho o Império se alastrou. E é os pés, a perna de ferro, Roma, e os pés em parte de barro e em parte de ferro. Roma dividida, Roma no Império não tão forte, não tão unido, não tão conciso. O que aponta isso? Ora, o texto nos informa, no versículo 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez a saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Qual é, ou quais são, que tempo é esse dos últimos dias? Alguns ficam confusos, os últimos dias são só esse ou aquele outro. Mas, biblicamente, os últimos dias vem da primeira à segunda vinda de Cristo. Quando você olha para Joel 2,28, está escrito assim: mas nos últimos dias acontecerá que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E quando chega lá em Atos 2, Pedro, após derramar o Espírito, ele fala: olha, o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta que mencionou isso.
derramarei meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. E quando são os últimos dias? Da primeira à segunda vinda de Cristo. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos vendo impérios se levantar e impérios ser derrubados. E reinos se levantam e reinos caem. Levanta-se imperadores e caem imperadores. Homens ricos se levantam e homens ricos também abatem-se. Por quê? Porque há um só reino que prevalece, desde então para sempre, eternidade, eternidade. E este reino é o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por cuja pedra que foi cortada sem auxílio de mão, esta pedra é Jesus Cristo. A pedra que foi cortada sem auxílio de mão é a própria pessoa de Jesus Cristo. E eu quero pregar nesta noite com o título: A Pedra do Reino. Aleluia. Tem uma poesia, tem um poema, tem alguma coisa assim com esse nome, A Pedra do Reino. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre essa pedra que derrubou todos os reinos, todos os impérios, o império da morte, o império das trevas, todos os impérios. E se prevalecerá de geração em geração, eternamente, eternidade afora. Não existe reino que prevaleça, não existe imperador que prevaleceu. Todos eles com a sua glória, com o seu reino, com a sua riqueza, com a sua pompa, sabedoria, com a beleza. Nabucodonosor, com uma das maravilhas, das 7 maravilhas do tempo antigo, o jardim suspenso, nada disso prevaleceu. Mas essa pedra cortada sem auxílio de mão, deu no pé daquela estátua e fez um montão, e esmiuçou, e acabou, e derrubou. Mas essa pedra se fez um grande monte e foi enchendo toda a terra, e foi enchendo toda a terra, e chegou aqui em Cachoeira Paulista, e chegou na sua casa, e chegou na minha casa. Esta pedra é a pedra do reino. Esta pedra é a pedra chamada Jesus Cristo. Eu e vocês somos firmados nesta rocha, nesta pedra. Esta pedra é a pedra angular de esquina, é a pedra que sustenta a igreja, é a pedra que sustenta o meu ministério, o seu ministério. É esta pedra. Os reinos se levantam, se abatem, mas esta pedra derrubou a todos e está enchendo, e enchendo, e enchendo, e enche toda a terra. E a glória do Senhor enche toda a terra. Quantos creem que esta pedra está aqui nesta noite? Quantos creem que esta pedra é o que dá firmeza para nossas vidas? Aleluia! Levante a sua mão então e glorifica Ele, porque Ele é grande, porque Ele é santo e porque Ele é poderoso. Cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, um medo persa, coxas de bens de bronze, como leopardo, também outra visão que foi dada a Daniel, o império da Grécia, e mais um império terrível, corroborando com a visão que Daniel teve no capítulo 7, que ele vê um leão, ele vê um leopardo, ele vê um urso, um leopardo, e também vê um animal feroz, que também fala da mesma situação dos grandes impérios, dos grandes reinos. Olha para cá. Daniel, usado pelo Espírito Santo, disse que isto era visão do tempo final. Esses reinos não caíram? Como é que não é tempo final? Caíram. Babilônia, Grécia, Medo-Persa, Roma. Mas nós temos profecias em Daniel e em outras passagens bíblicas que o império das trevas está aí, derrotado, mas está aí. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Colossenses 2, versículo 13 diz: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Outrora vivíamos em trevas, em engano, em morte, em pecado, em coisas que desagradavam ao Senhor. Agora vivemos diante dele, em santidade. Pelo menos deveria ser isso, em santidade, em retidão, para viver, para adorar, para servir. Hoje nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. O Salmo 40 diz: tirou-me de um lamaçal terrível, de um charco de lodo, e firmou meus pés sobre a rocha. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas por que, se você está dizendo que está firmado sobre a rocha, quantos estão firmados na rocha? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você pode dizer de novo: eu estou firmado na rocha? Vai, quero ver. Ele tirou do lamaçal, de um charco de lodo, do lamaçal de um tremendal de lodo, e me colocou sobre uma rocha. E a rocha é Jesus Cristo. E a pedra cortada sem auxílio de mãos é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E como é que eu falo? Estou firmado na rocha. E essa rocha derrubou os impérios, derrubou os reinos, derrubou o império das trevas, derrubou o império da morte, derrubou o pecado, derrubou todos os impérios visíveis e invisíveis. E como é que eu falo que eu estou firmado na rocha, se uma chuvinha que nem chegou ainda me tira do culto? Como é que pode isso? Como é que pode a escolha de cor
saio da festividade, tiro da garganta, vou embora. Não foi roxo, vou embora. Não foi azul, vou embora. Que firmeza é essa que eu digo que tenho? Se qualquer ventinho vai me levando, aquele monte de naufragante que foi soprada pelo vento, como a minha esposa agora há pouco citou aqui o Salmo de número 1, que com o vento o ímpio vai sendo levado. Como é que eu posso dizer que eu creio nessa rocha, que eu tenho nessa rocha, firmei nessa rocha, qualquer palavrinha, qualquer coisa, não teve oportunidade, vou embora, eu vou sair. Como é que eu posso ser firmado na rocha e fazer assim? Deus nesta noite vai mostrar que os seus pés não estão em lamaçal, os seus pés, os meus pés estão na rocha que é Jesus Cristo. Ele levou a pedra cortada sem auxílio de mãos. Não foi nenhum homem lá cortar, não foi nenhum engenheiro cortar, não foi nem alguém que trabalha em rocha, não, foi cortada sem auxílio de mão, porque Ele é de eternidade a eternidade, Ele é de geração em geração, Ele é sempre eterno, o Rei da glória, o Rei santo, o soberano, a pedra do reino é Jesus Cristo. Ele sabe? Aleluia. Preste bem atenção. Certa feita diante de Pilatos, o Pilatos olhando para Cristo e aí ele faz algumas perguntas. E uma das perguntas é: tu és rei? Pergunta de você mesmo ou os que disseram? Eu sou de fato rei, para isso eu nasci, mas o meu reino não é deste mundo, não é desse sistema. Então por que às vezes nós entendemos como que o ímpio, por mais que foi citado aqui hoje no Salmo 1, como é que ele prospera, consegue galgar lugares que nós como cristãos às vezes não conseguimos? Porque o sol de fato nasceu para todos, mas a sombra do Altíssimo sopra aquele que está firmado na rocha. Por que às vezes acontece do ímpio prosperar e nós não? Por que às vezes acontece ter ele melhor na empresa e o cristão serve a Deus, adora o Senhor? Não. Por quê? Porque o reino dele não é deste mundo, é um reino muito maior, muito mais elevado, com muito mais glória, muito mais poder, muito mais autoridade, muito mais ousadia. Você não imagina o que é que te aguarda na presença do Senhor. Você talvez não tenha ainda uma dimensão do que é o que foi cortado, a pedra que foi atirada, cortada sem auxílio de mãos, derrubou os impérios. E Nabucodonosor teve que ouvir da boca de Daniel o que está escrito no capítulo 2, versos 44 e 45, eu vou ler agora. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Repita comigo: um reino, bem forte, um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Por quê? Vinha o império e destruía e tomava aquele reino. Vinha outro imperador e destruía, acabava com eles, tomava outro império. E assim foi, passando de um para outro, vencedores, vencidos e assim por diante. Mas este reino, cujo qual a pedra estou falando aqui hoje, é um reino que não terá fim. Mas nos dias desse rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da mesma maneira que viste que do monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Meu Deus! Mas agora, para eu ir fechando aqui, para eu já ligando as pontas e fechando. Deus revelou, Deus mostrou. Daniel disse para ele: há um Deus no céu que revela o oculto profundo. E às vezes estamos lutando no nome de Deus, lutando na caminhada, servindo a Deus, plantando igreja, orando, fazendo trabalho do Senhor, e uma luta. Mas Deus sabe dessa luta. Deus sabe a dificuldade. Deus sabe o quanto está faltando para pagar o aluguel. Deus sabe o quanto está faltando para acertar os boletos da obra de Deus que você faz por causa da chamada, do amor, da graça, da misericórdia de Deus. E Deus sabe tudo isso. E Deus também manda na sua palavra orientações para nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que significa isso? É o que cria a fé, é o que consome, ou melhor, que fecha, que dá consumação dessa fé. Ele cria e ele dá a certeza dessas bênçãos, dessa vitória. Então eu tenho a firmeza na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Aleluia! E esse reino
nunca, jamais terá fim. Então chega Jesus, nascido de mulher, Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, nasceu Jesus, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para livrar, para salvar, para resgatar os que estão debaixo da lei. E quando Jesus chega, ele não chega montado num cavalo branco, lindo, radiante, ele vem simples e humilde. Ele não nasce num palácio como imperador, como rei, como alguém de grande estirpe, não, ele é bem humilde. Os irmãos conhecem a passagem bíblica, todo mundo sabe, até o ímpio lá fora sabe. Eles conhecem a palavra e conhecem o que primeiro de ouvir, que ele veio humilde. E quando ele veio humilde, ele vai cumprir com a sua tarefa. E a sua tarefa, ela é árdua, ela é pesada, ela é dura. Porque essa pedra, essa rocha, eu não sei se vocês entendem o que é pedra viva e pedra morta. Pedra viva é a pedra dura. Isso aí tem uma profissão chamada canteiro, né? Aquele que é canteiro é aquele que corta pedra. Aquele senhor que vai lá com aquela marreta, talhadeira, aquele, não sei o que chama de instrumento, e vai cortando ponteiro, né? Vai cortando, faz um bloquinho maior, menor, chama canteiro. E quando ele vai cortar, tem pedra que são muito mole, facinho. Quem conhece pedra sabão? Pedra sabão é dura, é uma pedra, mas ela é facinho, você consegue cortar. Aleijadinho, fazer trabalhos em pedra sabão, com canivete, uma faquinha, você vai cortando, vai dizendo. É uma pedra, mas não é viva, ela é morta. Mas essa pedra é uma pedra viva. Essa pedra é uma pedra que comunica a vida. Essa pedra é uma pedra firme. E ele vem, melhor dizendo, para cumprir a sua obra. E vai até o Calvário. Humilde, machucado ali, ferido ali, levando nas suas costas uma cruz pesada. Meu pecado e seu pecado está sobre ele. Coroa de espinho, açoite, assim por diante, morre. E ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita no terceiro dia, ele chega nos seus discípulos, capítulo 28, verso 18 de Mateus. Ele fala para os seus discípulos: é-me dado todo o poder. Aleluia! Nos céus e na terra. O poder não está no homem, o poder está em Cristo. O poder não está no império, o poder está em Jesus. O poder não está nas grandezas que o homem possa ter. O poder está em Cristo Jesus. Através da sua graça, bondade e misericórdia, nós temos recebido esse poder. Paulo fala lá em Coríntios 1 e o 16, Romanos 1,16: não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder. E esse Evangelho, que é o poder de Deus, é nele que eu estou firmado. Essa rocha que eu estou firmado. E quando eu digo assim, essa rocha que eu estou firmado, o que quer dizer isso? Lá no finalzinho da nossa história, da existência da Terra. Imagina comigo aqui. Imagina não. Aprenda isso. Vocês sabem, mas eu quero só reforçar. 4 estágios da humanidade. Primeiro, criação, queda, redenção e glorificação. Aleluia! Criação, queda, redenção e consumação. O homem caiu, então caiu, entrou o pecado. Por o homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte. A morte passou a todos os homens, por isso eles pecaram. Romanos 5, verso 12. Agora, isso vem, como se tem agora em Gálatas 4, verso 4, nascido sob a lei, nascido de mulher, ele vem para libertar. E quando nós olhamos para a obra de Deus, para o trabalho, para a Escritura, nós vamos apontando para o final. Queridos, nós estamos no fim do fim. Nós estamos caminhando para o fim da existência da humanidade na face da terra, nessa dispensação. Estamos apontando tudo que você olha, tudo que você vê: catástrofes, perseguições, lutas, maremoto, tsunami e coisas no meio da igreja, coisas que você nunca imaginou ver na obra de Deus, você tem visto nesses últimos dias. Se você tem mais de 30 anos de crente, você vai olhar assim: meu Deus, como era antes e como é que é hoje. Eu já tenho uns 40 anos na caminhada e você olha assim: meu Deus, como está difícil, como mudou. Mas a palavra de Deus não muda. O Senhor Jesus é o mesmo. Ele não muda, Ele é eternamente o mesmo. Hoje, amanhã, eternamente, sempre. Ontem, hoje, amanhã, eternamente. E nós estamos caminhando para o fim. E eu quero que você entenda uma coisa: quem somos nós nesse reino de Cristo? A pedra do reino. Então o reino tem alguém que é a pedra. Observe comigo o que diz a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Vai comigo lá, 1 Pedro, capítulo 2. Eu disse que hoje era uma mensagem um pouco mais técnica. 1 Pedro, capítulo 2, de 6 a 8. Olha o que diz. Vou ler o 5 também. Não, vou ler o 4 também.
E chegando, acharam aí? Amém? 1 Pedro 2,4. Achou? Quem achou, diga amém. Está no telão? Amém. Glória a Deus. E chegando-vos para ele pedra viva. Lembra que eu falei que tem pedra morta? Que é molinha, esse pedaço mais fácil? Essa aqui não, essa aqui é viva. A pedra que eu estou falando é Jesus. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. Olha para mim. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. Olha para alguém e fala, olha para o vizinho e fala: você também, como pedra viva, você está sendo edificado. Edificado o quê? Casa espiritual, sacerdócio santo. Você e eu, como pedra viva, estamos sendo edificados como casa de adoração, como edifício espiritual, como sacerdócio. Vem comigo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então agora estamos edificados, casa espiritual e sacerdócio espiritual para adoração. Vem comigo. Por isso também na Escritura se contém: e eis que põe em Sião a pedra principal da esquina. Qual pedra é essa? A mesma pedra cortada sem auxílio de mãos. Ela é cortada como pedra de ângulo, na esquina. O que é pedra de ângulo? É aquela pedra que vai colocar para você dar um ângulo para fazer que a construção cresça bem. Toda casa edificada em areia vai ruir, vai cair, mas toda casa, todo edifício, como foi lido agora aqui, na rocha que é Jesus, vai crescer uma casa espiritual, vai crescer uma casa firme, uma casa que não vai ser abalada. Hoje, nesta noite, eu creio em nome de Jesus Cristo, que se você está em areia, Deus vai te colocar na rocha, na pedra, e vai firmar o seu ministério, firmar a sua casa, firmar a sua chamada, firmar em você graça e misericórdia, para você oferecer a Deus sacrifícios espirituais para a glória de Deus. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifica a Deus. Aleluia! E por isso também põe, diz a Escritura: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem crê nessa rocha não vai confundir-se, não será confundido. Estamos caminhando para o fim. Há reinos aqui, há impérios aqui, há homens que reinam, sim, há o império das trevas, sim, o império da morte, sim, está aí. Mas Cristo Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu a carne, venceu todas as coisas, para que eu e você também sejamos vencedores. Ele é o cabeça da igreja, ele é a pedra de esquina, mas também é a cabeça. A cabeça vence, o corpo vence. Aprenda isso, a cabeça é vencedora, o corpo, que é a sua igreja, também é vencedora. Aleluia! Deixar aqui, e eu não brinco de pregador. Meu Deus, olha! Eu não brinco de pregar evangelho. Algumas portas, pastor Silas, se fecharam por causa dessa mensagem que eu estou pregando. Desse estilo de mensagem. Algumas portas se fecharam por causa desse estilo de mensagens. Está aqui minha esposa que não vai deixar eu mentir. Ela passou uns perrengues já comigo por causa deste evangelho que eu estou pregando. Desse jeitinho aqui. Aleluia! Mas eu quero falar uma coisa que está na Escritura. E você precisa entender isso. Eu ouvi uma frase, e a frase interessante dizia o seguinte: Deus é glorioso e perigosamente santo. Ouça isso. Deus glorioso e perigosamente santo. Porque muitos fazem uso do púlpito para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para fazer um cabide para emprego, posição social, na política, cultural, etc. e tal. O púlpito é para ministrar a palavra. Paulo, ensinando a Timóteo, disse: pregue a palavra. De modo que a palavra sendo pregada, ela vai fazer eu chorar muitas vezes. Certamente você pensou: vou no culto hoje, vai ter um pastor que vai pregar, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, eu sei, vai ficar muitas bênçãos, é pular, é rodopiar, mas tem um momento que tem que parar e ouvir e saber que a palavra de Deus ela também é uma espada que vai cortar aqui e vai cortar aí. Porque é tempo final, é tempo do fim, estamos caminhando para o fim do fim, não tem mais tempo, nós temos pouquíssimo tempo, essa é a grande verdade, e vamos parar de brincar. Deus nos chamou para ser uma pedra de edificação para a glória do seu nome. Não é tempo de coxar em dois pensamentos, está lá e está cá, não tem como fazer, não vou fazer, não. É tempo de olhar para Jesus, aquele que é a rocha, que é a pedra de angular, que é a pedra que derrubou os impérios e os reinos e encheu toda a terra e a minha vida também, de modo que Ele nos chamou para o edifício da sua adoração. Aleluia!
Agora escute. Vem comigo. Olha só o que está escrito em Lucas, capítulo 20, e aqui eu vou encerrando. Lucas, capítulo 20, verso de número 18. Por causa do evangelho que eu prego, pastor Silas, eu já fui expulso da igreja. Vai embora aqui, não prega mais aqui não. Essa mensagem. Não é taca, não. Por causa disso aqui. Por causa de falar da cruz. Já disseram para mim, você só prega a Bíblia? Ué, vou pregar o que então? Eu ainda creio, e vou ter até o dia da minha, se voltar da minha morte, eu creio no poder da palavra de Deus. É a palavra que sustenta a igreja, a palavra que é pão do céu, a palavra que é luz, a palavra que é lâmpada, a palavra que fortalece, a palavra que anima, a palavra de Deus é que sustenta a igreja. Aleluia! Eu costumo dizer que nós não somos avestruz comem qualquer coisa, caco de vidro, arame farpado, qualquer coisa que é, mas a igreja só come pão do céu, fresquinho, maná. Aleluia! Glórias a Deus. Observa, Lucas 20, verso 17 e verso 18. Minha Bíblia não tem Lucas 20. Deixa eu ver. Não tem não, tem sim. Lucas 20, 17 e 18. Fique de pé, por favor. Está aqui no telão? Tá. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isso, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, a nação de Israel, a liderança, os sacerdotes, aqueles que deveriam aprovar, reprovaram. Mas, que é isso? Pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, ela foi feita cabeça da esquina. Lembra que eu falei? Pedra de esquina. E nós, como pedras vivas, somos edificados, casa espiritual. Está entendendo isso? Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó ou pó. Olha para cá agora, deixa aqui para um cantinho, está aqui no telão. Vem cá, olha para mim. Quando eu rejeito a verdade do Evangelho, quando eu rejeito a Cristo, eu tropeço nessa pedra. Meu Deus! Presta bem atenção no que eu estou falando aqui. Eu disse que eu não brinco de pregador. Eu tenho muitos defeitos, mas muitos. Não sei como é que a minha mulher me suporta. Pela graça. Pela graça. Mas o texto diz, eu digo. O texto não diz, eu não digo. E o texto diz: qualquer bonito, forte, cheiroso, lindo, famoso, sem fama, com dinheiro, sem dinheiro, qualquer que cair sobre esta pedra será feito em pedaços. Portanto, se você rejeita o Evangelho, se rejeita Jesus, você vai ser feito em pedaços, porque tropeçou nessa pedra, pedra de tropeço. Para uns é esquina que dá ângulo e que faz para a edificação ficar firme, mas para quem rejeita vai ser feito em pedaços. Se você rejeita o Evangelho, rejeita Cristo, você vai ser feito em pedaços, porque tropeçou no Evangelho, tropeçou nessa pedra, tropeçou em Jesus. Escute isso. Fica até difícil agora a Deus, né? Fica difícil falar aleluia, mas é isso aqui. E às vezes nós brincamos com Jesus e estamos tropeçando nessa pedra e não estamos nem sentindo, mas daqui a pouco vai tombar, e vai tombar em pedaços. Os reinos foram feitos em pó, esmiuçou, grandes em pedras. Imagina eu, imagina você. Rejeita Jesus, rejeita a palavra, rejeita a verdade, tropeça, vai ser feito em pedaços. Só que o texto continua dizendo, olha para cá, o texto continua dizendo: qualquer que cair sobre aquela pedra, pastores, missionários, homens que estão brincando, estão fazendo chacota com a palavra de Deus, estão fazendo coisas com estão zombando do Evangelho por causa de muitos cultos que estão liberando. Púlpito frouxo, igreja frouxa, pregação frouxa e púlpito frouxo. Púlpito firme, pregação firme, pastores firmes, igreja firme. Aleluia! 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 Fica triste o pastor se chegar aqui e aquela mensagem que tem ali, você fala: meu Deus, é essa mesmo, meu Deus. A palavra, eu disse no começo, ela conforta, mas ela confronta também, meu querido. E não tem essa não, é aqui, aí é todo mundo. Eu sou pregador por tantos anos, não tem negócio não. Se eu errar, eu tropeço, e se eu tropeçar, eu vou ser
que diz o texto? Glória a Deus. Mas eu quero dizer que Deus vai te levantar se você está brincando com Deus. Deus vai fortalecer em nome de Jesus, vai fortalecer a sua casa, vai fortalecer o seu ministério, vai fortalecer a sua chamada, vai te levantar porque Ele é pedra que derruba, mas também é pedra que dá firmeza, vai ser edificado para a glória e a honra do seu nome. Aleluia! 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 Eu vou falar para vocês. Aleluia! Qualquer que cair sobre essa pedra, tropeçar sobre essa pedra, será feito em pedaços. E aquele sobre quem ela cair, será feito em pó. O que significa isso? O que significa isso? Fala ou não fala? Fala! Se eu tropeçar, a pedra está aqui. O Evangelho está aqui, a palavra está aqui, à disposição para que nós ouçamos e obedeçamos e sigamos diante do Senhor. Está aqui. Tropecei, vai ser feito em pedaços. Presta atenção. Como é que eu tropeço? Eu estou andando, tropeço e caio. Mas não cai de meio de fora, não. É feito em pedaços. Não brinque com o Evangelho, porque o Evangelho tem uma pedra. Essa pedra também é pedra de tropeço. Está falando Deus, aleluia! Agora, isso é a primeira vida de Jesus. Quando ele fala sobre quem essa pedra cair, opa, pegou a visão? Para ela cair, ela vem de cima, e Cristo voltará lá de cima. Aleluia! Sua vida gloriosa. Quem estiver com ele firme nele aqui agora não tropeçou, está tranquilo, vai subir encontro dele eternamente e gloriosamente. Mas quem briga com ele vai cair sobre, e sobre aquele cujo qual ele cair, vai ser feito em pó. É menos que pedaço. Pedaço é uma coisa, pó é outra. Ou você obedece o Evangelho hoje e se levante diante do Senhor, ou quando ele voltar, ele vai vir com uma pedra, não uma pedra que derruba reinos, mas uma pedra que esmiuça os pecadores e os ímpios, porque ele virá, é aquele sobre o qual ele cair nessa pedra, vai ser feita em pó. Nesta noite, ouça essa palavra. Eu tomo céus e terra como testemunho que você ouviu o Evangelho de Jesus Cristo. Não tropece na pedra, não espere ela cair, mas em Cristo Jesus seja edificado uma casa espiritual, uma casa de oração e de louvor, para que quando ele vier, porque ele voltará, Jesus voltará, a rocha voltará, e quando ele voltar, aleluia, quem brigou, quem briga, quem se desvia para lá e para cá, ele vai cair sobre e vai ser feito em pó. Mas para a igreja lavada e redimida com o sangue do Cordeiro, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. Todos podem levantar a sua mão e adorar Jesus. Ele é a rocha gloriosa, ele é a rocha inabalável, ele é a rocha, a pedra digna, a pedra de tropeço, a pedra que vai esmiuçar, mas também a pedra que sustenta a igreja, é a pedra que sustenta a minha casa, é a pedra que sustenta a minha vida. Quando podem levantar as mãos e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, aleluia! Oh, aleluia, levanta essa mão, adora ele, adora ele, adora ele, adora ele, aleluia! Quando ele vier, você vai ser despedaçado, feito em pó, ou você vai ser recebido nos ares, subindo ao encontro do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas para o ímpio, quando Cristo voltar, capítulo 6 de Apocalipse, na abertura do sexto selo, que já é corroborado com a sétima trombeta e com a sétima taça. Quando Cristo voltar, eles vão gritar e vão dizer: montes caiam sobre nós, rochedos caiam sobre nós, e nos escondam da ira daquele que está no trono e na ira do Cordeiro. Mas o texto não fala lá em João capítulo 1, verso 29, João dizendo, Batista: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, claro, aleluia. é este. Mas o mesmo Cordeiro que tira o pecado do mundo é o vingador de Deus. Glória a Deus. O que eu falo pela Bíblia. Para eu fechar aqui, pastor Silas, segura a mão do seu vizinho aí para você mandar. Segura a mão dela aí. Segura aí. Só para eu fechar aqui. Olha o que está escrito. Segunda Epístola
do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, segunda epístola, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. A pedra que foi cortada desce. Jesus também desce. A igreja espera ele descer. Mas o texto diz: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu tenho uma boa notícia. O Evangelho diz: é boas novas. Boa nova, salvação. E as boas novas é: se você está firme em Jesus, se você confessou como seu Salvador, se você crê de todo o coração que Ele é o Senhor da sua vida. Está escrito em Filipenses 2, de 5 a 11. Que haja em vós também o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e em forma humana foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu notícia aqui: como o joelho vai dobrar, o meu do Senhor já se dobra aqui agora. Já estamos ensaiando, nós estamos treinadinhos nisso. Nós estamos treinados em dobrar e dizer: tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor. E quando Ele voltar, na boca nós dois está salvo. Mas aqueles que não se renderam ao Senhor, e tantos outros que rejeitam aqui, que tropeçam na pedra, cujo qual a pedra vai cair sobre ele, vai ser feito em pó, esses tantos vão dobrar o joelho e vai ter que dobrar e vai confessar: este Jesus é o Senhor. Por quê? Para a glória de Deus Pai. Mas eu e você podemos ter um adendo. É minha forma de dizer: eu e você podemos ter um adendo. Porque eu e você já dizemos que Ele é o Senhor. E naquele grande dia eu não vou dizer só quem é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu vou dizer: Ele é o meu Senhor para a glória de Deus Pai. Levanta a sua mão, vamos orar. Oh, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus.